Olá, assinante, a partir de agora está no ar mais uma edição do É Política, né? Depois de uma pausa que a gente deu aí. Claro, a gente vai continuar falando aqui dos bastidores da política e também a movimentação no cenário político em todo o Brasil, na Bahia e, claro, na nossa região sul do estado. Como sempre, a companhia dos melhores especialistas e comentaristas políticos que também fazem as análises políticas, claro, o nosso querido Rui Machado e também o João Mateus, do Políticos do Sul da Bahia, que hoje resolveram trocar de lugar. Mas eu tenho que sempre respeitar o decano, né, Rui Machado? Foi um pedido meu, Ricardo, que fiz ao nosso companheiro João, e ele acatou esse pedido. Você quis ir para o lado esquerdo do programa e eu fiquei no meio, né? No meio, em cima do muro. No muro ficou o Ricardo. Nós estamos aqui para intermediar os prós e os contras, né? A minha direita e a minha esquerda. Certo. Aliás, falando nisso, foi destaque, está sendo destaque, né, ao longo da semana, essa movimentação em Brasília por conta das mudanças que estão acontecendo após a demissão do Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, que após aí uma desavença com o Senado, o Senado praticamente todos os senadores unidos pediram a demissão dele e o presidente Jair Bolsonaro acatou o pedido. O que não se esperava é que depois da demissão de Ernesto Araújo viessem outras demissões. O que é que está acontecendo em Brasília? Quem se arrisca a falar primeiro aí? Respeitar a idade e o decano. Eu acho que isso não era esperado agora, né? Essa mini-reforma. Uma mini-reforma que mexeu com 6 cadeiras. Tá? A reforma palaciana, porque tudo aconteceu dentro do palácio, né? 3 ministros tocaram lá de cadeira. Mas eu acho que uma troca que foi 6 por meia dúzia, do meu ponto de vista. O Ernesto Araújo há muito tempo que já estava ali para cair. Uma pessoa difícil, tá, de comunicação, criou atrito com a China, criou atrito com a Índia, com os Estados Unidos, com a França. Então, o cara é ministro das Relações Exteriores. Está ali para negociar, para ser uma pessoa de contato a nível mundial. E ele cria aresta com os países que são os maiores consumidores dos produtos brasileiros, aí fica difícil. E o Senado enxergou isso. Era hora dele cair mesmo, de mudar. Eu não sei se a mudança foi boa, porque o atual ministro que assumiu já serviu a Dilma e serviu a Temer também. Mas são coisas da política que a gente não entende, porque o ministro da Defesa era chefe de gabinete de um ministro da Suprema Corte. Para que o telespectador entenda, já o João Mateus vai falar, quando o Rui falou a mini-reforma palaciana, são aqueles ministros que estão ligados diretamente ao presidente da República e que atuam ali no palácio, ao lado do presidente da República. E por conta dessa essa pressão do Centrão ou do Senado na saída de Ernesto, ele também saiu, mas saiu atirando quando o pivô daí, o estopim foi quando ele disse que a Cátia Abreu teria feito ofertas para ele, nada, como é que eu posso dizer, Rui? Ofertas escusas até mesmo por conta dessa questão do 5G aí com a China que vem tentando implantar essa tecnologia de ponta ao redor do mundo, enfrentou essa dificuldade nos Estados Unidos na época de Trump, não sei agora como vai ser com Biden, mas aqui no Brasil também tinha essa barreira e me parece que era o Ernesto. Então o problema não é vacina, era 5G, João Mateus? Como é que você viu essa movimentação aí? Eu acho que ele fez muita atrapalhada no período que estava no cargo, que é um cargo para fazer a diplomacia. Ele teve uma postura muito despreparada para o cargo. Por exemplo, no início da pandemia ele usou a rede social para criticar a China. Logo depois entrou numa polêmica com a Índia. São 2 países que têm a matéria-prima para a fabricação das vacinas, e naquela época, como estava na falta de questão de respiradores, a China tinha um monopólio, também criou um problema diplomático com um país que tinha a necessidade que o Brasil procurava, que era o que? A matéria-prima de tudo naquele momento.
E também ele seguiu a política do ex-presidente norte-americano e ele perdeu a eleição. Consequentemente, o presidente que assumiu tem outra linha. Então, a postura dele levou o Brasil ao isolamento político. E no mundo globalizado que estamos, qual foi a primeira meta dele quando assumiu? Mudar a capital de Israel, alguma coisa do tipo. Acompanhar Trump, né? Ele entrou em umas polêmicas ideológicas que o Brasil, qual é o maior parceiro comercial do Brasil? É a China, porque ele vai brigar com a China ideologicamente. Não tem fundamento, ele é aquele perfil do lunático que acha que a Terra é plana, que tem uns duros, né, Rui? Ô, Matheus, você tem ideia, ele passou um mês depois que o Biden ganhou a presidência, foi que ele foi cumprimentar. Imagine, Rui. Imagine o que, quer dizer, ele virou viúva do Trump, né? Virou viúva do Trump. A grande pergunta aí, essa que você falou que é mini reforma, que a essa altura, enquanto nós estamos aqui no estúdio, pode estar acontecendo outras demissões, elas estão acontecendo numa velocidade jamais vista na história política do Brasil, da República Brasileira. Mas assim, aí alguém comentou uma possibilidade de golpe, outros acham que não, uma reforma, enfim. Vocês acham o quê? Tem alguma coisa estranha aí ao redor disso tudo aí, em volta disso tudo aí? Golpe? Não tem de clima Estado. não tem. As Forças Armadas já abandonou o presidente. Exatamente, acho que nunca esteve com ele dentro do pensamento dele, né? Que ele se dizia que era ele é o comandante de fato. E tem algo interessante, Rui, que o Bolsonaro aposentou como capitão. E o vice dele é um general de alta patente dentro do Exército. Então, as Forças Armadas entre e, teoricamente, um golpe com Bolsonaro e ter o presidente, um general que tem outra postura, muito mais interessante para as Forças Armadas ter um general. Outra então formação. É mais fácil as Forças Armadas dar um golpe no presidente. Exatamente, no Bolsonaro. Na realidade, porque o Bolsonaro, eu acharia que ele, no papel dele, ele deveria cortar a carne, quando houve o problema com o filho dele, o senador. E ele deixou o negócio correr solto. E os meninos sempre atrapalharam a administração dele e o Brasil, que eles chamam até de milicianos. A casa mesmo de 6 milhões agora, um absurdo. Exatamente, escândalo em cima de escândalo, né? Mas não pode comprar uma casa? Hein? Não pode comprar uma casa? Pode comprar uma casa, dentro da legalidade. Ele foi sendo um legal senador da a compra República. dele? Segundo a imprensa. Não tinha laço financeiro para comprar, não. Peraí. E aí o banco que financiou, um dos diretores, ia cotado para assumir o Banco do Brasil. Pois é, esse é só o começo do programa, viu? Daqui a pouco a gente vai falar da polêmica que tomou conta da Bahia no início da semana, que foi a morte do policial Wesley Soares Góes, daqui da cidade de Itabuna, e que muitos estão aproveitando aí para politizar o caso. Verdade. Daqui a pouco a opinião aqui dos nossos especialistas. A gente volta já. Estamos de volta com mais um bloco aqui do É Política, nessa semana movimentada no cenário político, mas também um fato que chamou a atenção ao longo da semana, está chamando a atenção ainda, foi aquela situação que ocorreu ali na cidade de Salvador, especialmente ali no Farol da Barra, quando um policial militar com um fuzil e pistola na mão, com o rosto pintado, chamava a atenção, ao que muitos chamam de surto, outros apenas de protesto. Mas aí a opinião é de cada um, que deve ser respeitada. Agora, o que o fato trouxe uma repercussão em todo o estado, principalmente para o governo do estado e a tropa militar, aliado a isso, a técnica utilizada para o desfecho trágico, isso sem dúvida tomou conta das redes sociais por todo o Brasil, inclusive com manifestação de policiais militares de São Paulo e do Rio de Janeiro a respeito do que aconteceu aqui em Salvador. Vocês classificam como o que, Rui? Foi uma falha técnica, tática do BOPE de Salvador, enfim, ou foi um fato, foi uma fatalidade mesmo? Como é que vocês estão acompanhando essa situação de domingo aí? Ricardo, no meu ponto de vista, não foi fatalidade, porque uma tropa é preparada, tá? E não havia necessidade de abater ele, já que eles achavam que ele tinha surtado. Então tinha várias maneiras de derrubar o rapaz, mas não assassinando, que é o nome, foi assassinado. Uma execução. Execução.
na vista da população de Salvador, porque hoje você não pode esconder nada. Agora cabe ao governador tomar atitude de acabar com o comando, dissolver o comando, porque foi a responsabilidade. Matou um pai de família, um policial que estava ali no trabalho e surtou, teve uma crise que ninguém sabe ainda definir o que foi que houve. Você tá? Mas acredito que isso aí vai custar um pouco. Custar para quem, João Matheus, aí? Vai custar para o governador, vai custar para a corporação? Tem alguma influência política nisso aí? Eu acredito que como o país está dividido politicamente em tudo, até um cara e coroa vai ter uma discussão política. Esse fato foi um fato muito grave, sobretudo para a família do policial que perdeu, principalmente aquela mãe, né, perdeu o filho de uma maneira tão trágica e ao vivo para todo o mundo, através da internet. Porém, foi um conjunto de erros, tanto do policial que teve aquele surto e foi até Salvador fazer aquele ato, e também a polícia acho que demorou muito para tomar uma atitude. E se você for ver, tem vários ângulos ali que mostram que tinha vários jornalistas atrás daquela viatura, uns 20 metros, e foi Deus que naquela troca de tiro não atingiu ninguém inocente, porque foi uma falha também da PM deixar os jornalistas perto daquela área, entendeu, Ricardo? Porque ali tinha que isolar tudo. E a discussão política, acredito que não é fato para ter uma discussão política ali tem o quê? Perder uma vida. Nós estamos falando num momento de pandemia em salvar vidas, não podemos estar utilizando a morte do policial para ser bandeira política, como as deputadas aí de Brasília, de São Paulo quis fazer, incentivando um motim na polícia em todos os estados do país. Acho que isso não pode entrar em bandeira política. Temos recentemente um fato lá em 2019 que lá no Ceará um senador, numa discussão, a polícia em greve, um motim, tomou um tiro. Vamos querer isso para o Brasil? Isso é um problema interno do nosso estado. Do nosso estado. Nosso estado. Exato. Agora sim, não cabe aqui a gente fazer nenhum tipo de análise técnica, apenas reportar o caso, até porque não somos especialistas na área. O que se sabe até o momento é que houve aquela situação que caberá ao Ministério Público, juntamente com a polícia, com a perícia técnica judiciária. A Procuradoria, inclusive, baixou um decreto, exatamente, nomeando promotores para acompanhar o caso. E do ponto de vista da corporação, um deputado aí, eu acho que Alder, pediu que fosse formada uma comissão independente para acompanhar paralelamente o caso, o que é justo. O que se tem por certo, Rui, é que a Polícia Militar da Bahia sofre muito hoje em todo o estado por conta do regime que eles estão sendo submetidos. Há muita queixa da tropa quanto ao novo comandante nomeado pelo governador Rui Costa, inclusive com excesso de hora extra, excesso de carga horária, o que pode deixar, porque se você tiver ideia, muitos policiais ali são, como a gente fala, arrimo de família. Eles ajudam seus familiares com pouco que ganha até mesmo. Hoje, em média, para quem atua aí na advocacia, sabe que todo policial militar tem pelo menos 3, 4, até 5 ações judiciais contra o Estado, por conta de hora extra, por conta de gratificação, por conta de periculosidade e até do FUNPREV, que foi recentemente reconhecido, e estão ganhando judicialmente aí, o Estado tendo que indenizar. Então, talvez seja seja esse o reflexo na condição do governador Rui Costa, né? Porque por si só a tropa não se bate muito desde lá atrás com o Partido dos Trabalhadores. Isso aí é notório. Com a política implantada por eles. Exatamente. Agora, do ponto de vista do fato em si, se disparou, quem disparou, como disparou, a gente vai se limitar aqui ao que está posto. Não podemos sequer analisar os fatos, porque não estivemos presentes lá, né? E não somos peritos nisso. Com certeza. Eu acredito aí, quem vai, como se diz na gíria comum, quem vai pagar o pato é o governador. Sim, pode ser. Quem paga é o prefeito, é o presidente, é a autoridade maior do Estado. Ou ele toma uma atitude aí para acalmar as coisas, tá? E também não é acalmar, não. É fazer o levantamento, o Ministério Público entrar aí também, para ver como aconteceu essa operação, quais foram as falhas, de quem foi as falhas, tá? O comandante tem que responder também. Então tem uma série de coisas aí que pode acontecer ainda. Verdade. Vamos fazer o seguinte. Intervalo, faturar. Vamos falar de hospital de campanha que foi inaugurado aqui na cidade de Itabuna.
e também de outros assuntos que interessam diretamente a nossa região. Até já. Estamos de volta agora com o último bloco do É Política e agora vamos falar de saúde, pandemia aí continua, vacina chegando. Itabuna está até com um percentual de vacinação bom, viu? Em comparação com outros estados, inclusive Rio de Janeiro, que estão aí vacinando gente da casa dos 69, 70 ainda. Aqui já entrou na casa dos 60. Rui já vacinou. Né? Rui já foi vacinado. Rui é da casa de 70, sim. Já foi vacinado, parabéns. Obrigado. Tomou o quê? Mas Coronavac. Coronavac? Não quero. Foi a da Butantan? Não. Mas não vamos deixar isso para lá. Mas eu quero dizer que eu acho que existe uma falha em termos de vacinação, não só em Itabuna, mas em várias cidades aqui. Porque se nós estamos em um estado de emergência, tá? Então deveria funcionar, ser vacinado ao sábado, o dia todo e aos domingos também, rapaz. Tá? Não é parar não, por que parar? E por que para? Começa às 8 da manhã, vai até às 2 horas da tarde. Por que não vai até às 17 horas? Entende, cara? É uma emergência, rapaz. Se tem vacina, vamos vacinar. É meu ponto de vista. Eu acho que é uma falha aí da Secretaria de Saúde do município. Por outro lado, entregou aí o tão esperado e divulgado hospital de campanha, foi inaugurado. João Matheus esteve lá visitando as instalações. É uma demanda que a população tinha desde da gestão passada, que o Fernando Gomes não defendia essa tese do hospital de campanha, mas a população em si tinha a expectativa do município criar, né, Rui, naquela oportunidade, com ela ter o governo do estado, investimento no hospital de campanha. O prefeito Augusto assumiu e decidiu fazer esse investimento para ter um hospital de campanha com 40 leitos, sendo 20 de UTIs para pacientes com coronavírus. Vamos dizer assim, o diretor vai ser o Dr. Eric Etinge, que tem se destacado muito, Rui, na parte desse um ano de pandemia da Covid, Covid, tanto na Santa Casa quanto no Hospital Costa do Cacau, e agora vai estar com essa função e você consegue aliviar um pouco o sistema de saúde do município, porque já estava constantemente, toda semana era 100%, 98% de ocupação, e essa nova cepa aí muito agressiva, então o município teve que fazer essa medida. E Léo já tinha feito esse hospital de campanha, não com esse mesmo nível, mas fez lá no início da pandemia. Léo chegou a ter 70, 80 leitos de UTI, Itabuna tinha 30, né? No máximo. Agora, João E Matheus diga-se de passagem, falou de cara, investimento aí, que foi um alto investimento. Quem foi lá, eu só acompanhei imagens e fotos. É um hospital de campanha que deveria permanecer. De tamanha tecnologia implantada, estrutura montada, mas foi investimento. Quanto foi o investimento desse hospital, Rui? Fala-se no total de 3 milhões, acima de 3 Só? milhões. É muito pouco. É muito pouco? Que cara é o 4 meses? custeio. Só vai funcionar 4 meses. Agora, diga-se que esse hospital não vai atender só a cidade de Itabuna. Sim, toda a porque região. nós Porque atendemos ali a foi, toda a região. foi né? um investimento do município na parte da estrutura e contratou a empresa para ser a gestão de leitos. Então a empresa vai colocar lá e tem equipamento até de uma pessoa daqui, Calil, que foi para Salvador, e um empresário renomado nacionalmente nesse ramo, Rui. E o que acontece? Tem o contrato. Se faltar alguma coisa, em 24 horas a empresa tem que substituir. Então ele mostrou lá que os equipamentos deles pode ter igual, mas não pode ter melhor na Bahia. Ele falou que... Agora eu acho que o município vai procurar agora credenciar esses leitos no Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde pagar a diária desses leitos, que é algo que vai servir não só os moradores de Itabuna, vai entrar na regulação do Estado, que vai ter a gestão desses leitos. Por outro lado, parece que a maternidade da mãe pobre é outra polêmica na cidade. De novo, mais uma vez. É verdade. Na realidade, é o grande dilema hoje, que é o fechamento da maternidade da mãe pobre. Aquela fundação que vem há 30 anos, aquilo parece que já pariu ali mais de 100 mil mulheres. Tá? É um trabalho social muito grande que a prefeitura também enxerga aquilo ali. O prefeito Augusto enxerga, a secretária do Bem-Estar Social enxerga também muito bem que aquilo ali é uma máquina política, aquela casa,
mas está fechando, porque não há condição de continuar na mão Ô, Rui, da tem uma administração. observação, fechando mais uma vez, porque na gestão passada fechou umas 4 vezes. Mas aqui só era ameaça. Né? Ao longo do ano ela fica mais aberta ou fechada? Fica aberta, mas acontece o seguinte, com funcionários em atraso, sem receber, médicos sem atraso, sem aqueles Falta equipamentos necessários para a manutenção, porque precisa de dinheiro. Uma casa daquela não pode funcionar. Ela é gestão, Rui? Hein? Gestão. Problema de gestão. Ela é Sérgio Gomes, né, que é o gestor? Problema de gestão. Gestão sem dinheiro, você faz o que sem dinheiro? Não é? Agora, a prefeitura tem condições. Eu não sei se ali a família Gomes... Mas eu posso passar uma novidade? Como? Eu acho que vai resolver. Eu acho que é isso que você ia falar. O município deve anunciar, muito provavelmente nesse mês agora, a construção de uma maternidade lá na Kennedy. Na Kennedy, né? Exatamente, porque se fechar aquilo ali, Itabuna vai ficar mal nesse setor. Apesar do Manuel Novaes estar aí entrando também no circuito através do prefeito, mas precisa de uma maternidade nova. Ô, Rui, agora você se lembra que na gestão passada, Fernando entrou em rota de colisão com a Santa Casa. Você lembra? Então, quando o Sérgio ameaçava fechar, o povo ficava sem opção. Porque o CEMEP estava fechado, é tanto que Fernando falou o quê? Na UPA. Só que agora, quando o Ferreira Augusto contrata o Manuel Novaes, porta aberta, o povo está indo no Manuel Novaes e está sendo atendido. Então, até esse poder de pressão da maternidade perdeu mais um pouco. Exatamente. Eu acho que ali a prefeitura ou faz o arrendamento, assume, ou se a família Gomes não aceitar arrendar, a prefeitura vai construir uma maternidade dentro de Itabuna. O Estado já deu terreno. Exatamente, para atender a população. É o mais correto. Bom, a semana é santa. A secretária já começou a distribuir peixe pela cidade, né, da promoção social e combate à pobreza, Andréa Castro. E a gente espera que você reflita, porque mais do que o peixe e o ovo de Páscoa, o chocolate, a Páscoa vai além disso. É uma reflexão para que a gente possa estar bem com o outro, seguindo o exemplo de Cristo, o exemplo maior. Obrigado pela participação hoje. Obrigado, uma feliz Semana Santa para você, João, para você, Ricardo. Agradecer. Ricardo foi muito feliz no final sobre essa reflexão na Semana Santa. Não é só comer caruru e bacalhau, é você refletir que foi poucos, né? E falar disso, o Rui já está com um lombo de bacalhau, que foi Venceslau que trouxe para ele. Eu pensei que fosse André Castro que tivesse presenteado. Lombo de bacalhau. Deixa pra lá. Eu vi o Zil também. Agradeço os telespectadores. A gente sempre reprisa em horários alternativos. É a TVI, em parceria com a Band, canal 7, canal 76, não é isso, Ellen? 36.2 o tempo, né? E a gente sempre aqui no canal digital da TVI com você. Muito obrigado, assinante, telespectador.